Eu sou Silvana Filipenko, acabei de chegar da guerra da Ucrânia e viver uma fase muito difícil, onde eu pude aprender algumas coisas e com essa intenção compartilhar com vocês é, um pouco do meu emocional durante esse conflito, né? Mas de que forma tu, como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, tendo a tua sogra junto contigo, né? Como é que tu buscou forças para conseguir sair daquela situação tão triste? Então, Simone, como você falou, você citou minha sogra, meu filho, meu esposo. E o principal foi responsabilidade, né? Eu tinha alguém por quem lutar, né? Eu tinha uma senhora de 87 anos enferma, frágil. Eu tinha um esposo, né, que dependia ser amparado, dependia que eu compartilhasse com ele aquele momento e que eu não me tornasse um peso. Então, a parte da responsabilidade, ela fez com que eu tomasse a rédea da situação e começasse a agir, ao invés de ficar murmurando, ou ficar depressiva, ou ficar abatida com a situação, né? Porque diante de tudo que eu estava passando, tudo poderia me levar por esse caminho, né? Eu poderia me abater, eu poderia me encolher, eu poderia ficar de cama, poderia ter medo, deixar o medo me vencer, mas a responsabilidade por essas pessoas e também pelo meu filho que estava fora, né, pela minha mãe. Então, a responsabilidade fez com que eu levantasse a cabeça e lutasse por essas pessoas. Essa foi o meu Isso. primeiro impacto, né? É assim, a minha primeira reação, a parte responsável, né? De lutar por eles. Uhum. Sim, até porque a gente sabe que, de uma forma inconsciente, a proteção à vida é algo que nos faz com que a gente tenha atitudes muitas vezes impensadas, né? Então, Isso. primeiro, a sobrevivência, né? Sobrevivência é uma das questões básicas da vida, né? A sobrevivência. E aí depois a gente busca essa questão consciente para que se possa, de alguma forma, né, imaginar como que a gente pode sair de uma situação tão grave, né? Tão caótica. Uma coisa interessante também que eu gostaria que tu colocasse um pouquinho é aquela situação do desapego, porque muitos de nós, e é e a gente se identifica muito, porque eu também passei por isso, durante muitos anos na minha vida, eu criei o desapego em decorrência de que eu também morei em vários lugares, né? Eu sou gaúcha, hoje eu estou aqui em João Pessoa, já morei em Aracaju, já morei em Santa Catarina, viajei por vários lugares, dei muito treinamento, palestras, Uhum. né? Quando eu ainda era bióloga, né? Minha formação básica é biologia, então fui 23 anos bióloga e depois eu me tornei terapeuta. E essa questão do desapego que a gente conversou, eu acho muito importante colocar para as pessoas, Uhum. porque não é uma situação muito comum, né? Nós temos isso, a gente vai se desapegando daquilo que a gente acredita que não nos faz mais sentido, né? E isso faz com que também a gente se liberte de certos pesos emocionais que não fazem mais parte da nossa vida e a gente vai levando uma caminhada um pouco mais leve. E aí eu queria que tu colocasse um pouco dessa situação que eu achei muito interessante hoje, o que a gente conversou. Então, como eu falei, e algumas pessoas sabem, e aqui estão presentes ainda que não conhecem, eu tenho uma vida bem movimentada, bem errante, né? Eu nunca consegui ficar muito tempo em um ambiente, em um país, em um local, isso desde pequena. E com o casamento, né, há 27 anos atrás, isso deu continuidade muito mais intenso. Então, o que Uhum, acontece? De tanto eu mudar de cidade, mudar de país, principalmente, eu sempre deixava algo para trás, né? Com o
passar do tempo, eu percebi que a minha bagagem, aquela bagagem que eu levava comigo, era o suficiente para que eu recomeçasse um lar em qualquer local que eu estivesse, né? Então, eu só podia levar uma mala, aquela mala tinha tudo que eu necessitava, e tudo que ficava para trás, com o tempo, eu percebia que eu não precisava. Por quê? Porque eu tenho um apartamento aqui, em João Pessoa, que também tem móveis, também tem objetos pessoais meus, roupas, mas eu não podia levar tudo, né? Eu não podia carregar tudo que eu tinha. Então, o que é que eu fazia? Eu colocava na mala só o essencial, ia para um país, como por exemplo, quando eu fui morar em Luanda, e nesse país, com essa mala, eu recomeçava, né? Eu pegava um apartamento mobiliado também e transformava ele no meu lar temporário, né? Na tua casa. Uhum. Exatamente. Isso ficava 1 ano, 2 anos, obviamente eu chegava a comprar algumas coisas, mas na hora de mudar, né, de seguir viagem, dar continuidade, eu novamente eu refazia minha mala, né, e eu mudava, né, eu mudava algumas coisas, coisas que eu já não necessitava nesses 3 anos, eu deixava para trás. E coisas que eu passara a adquirir era que eu recolocava na mala, né? Eu fazia uma mudança na mala. Isso também implica uma mudança de valores, né? Porque 3 anos que eu passava em um ambiente, ou 2 anos, você começa a ter novos valores, você começa a ter novas lições, você começa a reformular seus pensamentos, né? Então, essa situação da mala, eu percebi que era não só uma coisa física, mas também era uma coisa Uhum. emocional, era uma coisa racional, era uma coisa às vezes até, inconsciente, né? Era uma coisa Uhum. inconsciente. E isso me ajudou profundamente agora na época da guerra, né? Porque, Sim. como você falou, a minha intenção, a intenção do ser humano quando está de frente a um perigo, bate de frente a um perigo bem real, ela quer sobreviver, né? Ela se agarra à sua vida e ela quer sobreviver, né? Eu tinha responsabilidade com as pessoas que me fazia forte, Uhum. mas eu também tinha o instinto de sobrevivência, não só eu, como todas as pessoas que estavam lá, né? Sim. Isso me ajudou a desapegar no momento que eu tive que sair de lá, né? Todo Uhum. o tempo eu estava trabalhando na minha mente, eu preciso sair daqui e não importa que eu deixe tudo para trás, né? O fato de eu sobreviver, o fato de eu levar comigo, naquele momento já não era uma bagagem, mas eram as pessoas que me importavam, né? Uhum. Então, isso ficou registrado e eu trabalhava em cima disso. Não importa, né, as Uhum. coisas que eu estou deixando para trás, não importa, isso vai ficar e eu recomeço. O importante é que eu vou seguir, eu vou estar viva e eu vou levar comigo as Aham. pessoas que realmente têm valor, que são aquelas a quem eu estava protegendo, a quem eu estava cuidando, a quem eu estava tendo Sim. responsabilidade. Então, essa coisa do desapego é um trabalho, né? É um exercício que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mais um Dos anos. exercício consciente, né? Consciente, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente está fazendo, mas não está prestando atenção. Ou muitas vezes Exato. a gente está se apegando mais e mais, entulhando, e isso está impedindo que a gente tenha novos recomeços, uma nova bagagem, novos aprendizados. Inclusive, tanto tá impedindo, como tem coisas que se chocam, né? Começam Aham. a se Sim. chocar, e isso não é legal, né? Eu acho que isso não é legal. É, exatamente. É. E tu falaste uma coisa bem importante, né? Como terapeuta, a gente lida às vezes com a questão do subconsciente, né? Então, por exemplo, claro que o teu caso é um caso à parte, mas muitas pessoas que passaram e que estão passando por uma situação assim,
elas vão armazenar situações problemáticas e graves, né? De separação de famílias, de maridos que ficaram na guerra e mulheres que saíram com os filhos e foram morar em outro país. Então, vai armazenando no subconsciente alguns problemas. E essas pessoas precisam buscar um apoio terapêutico para conseguir dar sequência à sua vida. Isso é extremamente importante.